Estamos recebendo nos estúdios da CBN Campo Grande a vice-governadora do estado de Mato Grosso do Sul, professora Rose Modesto, a quem a gente agradece, professora, a gentileza de ter aceito o convite da CBN e vir aqui falar conosco. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Campo Grande. Eu agradeço pela oportunidade de poder estar aqui falando um pouquinho com vocês, no qual já quero parabenizar por essa estrutura maravilhosa, pelo trabalho tão sério que a CBN Campo Grande já tem desenvolvido aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Legal. Rose, em 2015, desde que assumiram o Mato Grosso do Sul, a senhora e o governador Reinaldo, que paralelo a senhora faria daquele Mato Grosso do Sul de 2015 e esse Mato Grosso do Sul de 2018, depois de ter percorrido, andado, conhecido um pouco mais a fundo os problemas desse estado? Bom, acho uma coisa que nos marcou muito, até como um desafio muito grande para o nosso governo, Otávio, foi que nós nos elegemos em 2014 com um cenário que o país vivia, né, econômico, político, e assumimos em 2015 já com tudo totalmente diferente, e foi muito rápido, né? Então, do final de 2014 para 2015, estourou a maior crise, acho que dos últimos quase 100 anos que esse país já viveu, né? E uma crise política, econômica, uma crise ética. Trabalhando e rezando para ela ir embora, né? Para ela ir embora. Graças a Deus a gente já começa a ver sinais, né, de que a nossa economia vem se recuperando. E acho que o maior desafio foi esse, porque nós havíamos apresentado um plano de governo e contando, né, com a organização de um momento econômico que o país vivia e que depois a gente se deparou com uma situação totalmente diferente. O que nós fizemos? Quando você não pode fazer tudo, você tem que começar a priorizar o que de fato deve ser prioridade. Eu acho que o grande acerto do governo foi esse. E aí nós começamos, de fato, investindo, por exemplo, na questão da saúde, que era algo que nós tínhamos como compromisso de tentar diminuir a aflição aí das pessoas e o Mato Grosso do Sul, os municípios, né, do interior sofrem mais do que nós aqui que estamos na capital. Então, nós bolamos aí e organizamos um projeto de regionalizar a saúde. Começamos pela região norte, né, já para descentralizar, para desafogar um pouco mais Campo Grande, preocupado também com a estrutura da Santa Casa, que é, sem dúvida, né, o maior hospital que nós temos, atendendo não só mais Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste e até outros estados da nação brasileira, e até alguns amigos e irmãos paraguaios e bolivianos também que são atendidos aqui. Nós começamos a regionalizar a saúde. Fizemos na região norte, fomos para Ponta Porã, né, entregamos lá o Hospital da Vida em Dourados, começamos a obra do Hospital de Três Lagoas, vamos entregar agora o Hospital do Trauma. Então, essa foi uma coisa que a gente conseguiu ver diferente do que acontecia até 2014. Foi um avanço muito importante. Uma outra área que a gente também teve um cuidado e está tendo muito grande é com a questão da segurança pública. O estado de Mato Grosso do Sul hoje ele está ilhado, né, com duas fronteiras secas, que é Brasil e Paraguai e Bolívia. E a nossa fronteira, infelizmente, hoje ela continua sendo praticamente de responsabilidade só nossa, né? E isso é um erro que a União tem cometido, é uma injustiça, na verdade, porque os presos transnacionais que aqui ficam, né, que não são presos de responsabilidade do governo do Mato Grosso do Sul, eles levam hoje da receita do nosso tesouro 140 milhões aproximadamente por ano. São mais de 11 milhões mês custeando esses presos. Você imagina que não seria isso, né, de impacto positivo, com mais policiais nas ruas, com uma estrutura maior, né? Então, nós, mesmo assim, ainda conseguimos fazer o maior índice de apreensão que teve dos últimos anos, dos 40 anos do Mato Grosso do Sul. Nós chamamos, né, dentro desse governo, e essa foi uma prioridade que o governador Reinaldo Azambuja escolheu, né, para poder investir mais de 1.500 homens da Polícia Militar, da Polícia Civil. Abrimos agora recentemente, já saiu o edital, né, de um concurso da Polícia Militar com mais 650 vagas para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Reestruturamos com mais de 700 novas viaturas que foram entregues, novos equipamentos. Então, foi uma área também, né, que dos últimos anos no Mato Grosso do Sul nunca teve um investimento. Já foram mais de 90 milhões investidos em segurança e até o final do nosso governo, né, em dezembro de 2018, a gente investe ainda mais 30 milhões de reais, né? Conseguimos pagar o melhor salário do país. Hoje o Mato Grosso do Sul paga o melhor salário do país aos professores. E eu, como professora, sei que nós temos muitos desafios ainda para poder superar. É uma profissão, não desmerecendo as demais, né? Mas a gente sabe que tudo passa pela educação. Quem investe mais em educação gasta menos com segurança pública, gasta menos com saúde pública, mas nós também priorizamos. Então,
rapidamente assim para entender, são áreas, né, que a gente consegue observar uma mudança muito grande, sem falar em infraestrutura, né? Nós temos um estado que tem aí uma característica econômica muito forte na questão do agro, e quando fala em água, a gente tem que pensar no escoamento da nossa produção, e nós partimos para essa questão de pavimentação de estradas, de recuperação de pontes que estavam destruídas, trocamos mais de 90 pontes já de madeiras por pontes de concreto, graças a Deus, pontes que nós começamos lá em 2015 a construir, né? Nesse período todo, nessas quase 90, nós tivemos problema com uma única obra que foi feita, entendeu? Então, obras de qualidade. Então, tudo isso é muito importante. Foi um investimento de quase 2 bi na área de infraestrutura que o governo do estado fez, né? Então, acredito, assim, em que pese as dificuldades que a gente ainda vive aqui, e num momento tão difícil como esse, Mato Grosso do Sul se mantém firme, em pé, organizado, né? Isso é fruto de um trabalho muito sério. O governador Reinaldo focou mesmo na gestão, teve medidas que não foram muito populares do ponto de vista político, pagamos um preço por isso. Eu enfrentei uma eleição em Campo Grande, né, como a candidata do PSDB, e sendo o governo, é natural que as pessoas também, né, no momento em que não concordam com algumas ações que o governo tomou nesse período na eleição, a gente também pagou um preço por isso, entendeu? Mas acho que o governo, ele mais do que nunca, os governos têm que deixar de ser populista, ser responsável, ser sérios, saber que em período de campanha, né, quando você apresenta programas de governo e promessas de campanha, pode ter certeza, o eleitor vai cobrar, e é bom que seja assim, porque é dessa forma que vai mudar, e a gente teve muita responsabilidade. Então é melhor você, às vezes, perder uma eleição do que você perder a credibilidade. E é assim que a gente tem governado. A gente percebe que nesses 3 anos e 2 meses aí também, a senhora está com um discurso extremamente afinado, demonstrando conhecimento profundo do cargo que ocupa, do Estado também, da situação econômica. E qual que é a avaliação que a senhora faz também? Nesse mesmo período, o país enfrentou uma série de problemas, a gente vem avaliando e diariamente recebendo informações complicadas. 2018 é um ano eleitoral, a gente vive um drama, uma angústia muito grande nesse país. O que a senhora espera do Brasil nesse ano de 2018? Bom, eu penso que a gente está num momento de transição muito grande. E eu, como educadora, eu confesso a você que fico mais feliz e às vezes a gente fica naquela situação, né? Eu estive anos atrás do lado de cá, né? Participando de sindicatos, né? Cobrando posicionamentos, e hoje eu tenho a responsabilidade de ser uma agente pública. Mesmo assim, eu ainda sempre vou defender a liberdade de expressão das pessoas, a participação, mesmo que isso seja contra a nossa classe de político, porque eu acredito que quanto mais se cobra, né, mais a gente melhora a qualidade na representação. E eu acho que o Brasil passa um momento ainda delicado. Acho que a maior preocupação nossa, né, hoje ela não é a economia, porque já apresenta, né, índices diferentes, já tem uma curva positiva aí no sentido mesmo da questão de geração de empregos, né? Agora, o problema nosso é essa inversão de valores que o país vive, essa crise que as instituições, e aí por completo, estão vivendo. E como é que se recupera isso, né, no nosso país? Aí não é com discurso, né? São com as ações, né? Então, eu acredito, e essa responsabilidade, ela é de todo mundo, né? Não aqui tirando a responsabilidade da classe política. Por que eu falo que é de todo mundo? Porque político não chega no poder sem voto, né? E aí, nesse sentido, eu acredito que nós estamos no caminho certo, porque o eleitor está diferente, né? Ele está mais exigente, ele acompanha mais. O trabalho que vocês, a imprensa, desenvolve, entendeu? É um trabalho fundamental, porque mostra a realidade, mostra a verdade, traz a informação, a rede social, a internet em tempo real, né? Então, eu acho que esse momento, por mais dolorido que seja, é um momento de mudança. E momento de mudança provoca desconforto, né? Qualquer mudança que você for provocar na tua vida vai ser desconfortável, mas vai valer a pena. Então, eu acredito, sou otimista, que a gente sai de um cenário complicado, né? Já estamos saindo de um cenário complicado e vamos viver aí, se Deus quiser, dias melhores. Agora, essa responsabilidade de ser um ano de eleição, né? Aí onde a sociedade ela também tem aí o seu dever, na minha avaliação, primeiro, de não desistir do seu país. Então, eu me preocupo muito quando alguém diz assim, eu não vou mais votar em ninguém, né? Eu prefiro a pessoa falar, olha, eu de repente não concordo com as suas ideias, Rose,
Mas você precisa encontrar alguém que você, de fato, fala, olha, eu vou apostar nesse aqui, porque penso que é diferente, você vai acompanhar. Se der certo, ótimo, você vai manter. Se não der certo, você pode trocar de novo. Agora, o que a gente não pode é desistir. Né? Quando você desiste de participar, aí você dá mais brecha para quem está mal intencionado de ocupar lugares. Então, eu acredito... E o problema aumentar. E o problema aumentar, às vezes. Então, a omissão, o preço da omissão, ele é mais alto do que o preço da missão de você ir para a rua, de cobrar, de acompanhar, de votar, de ir nas assembleias legislativas, de ir nas câmaras de vereadores, de procurar a governadoria, de ir lá em Brasília, né, lutar por aquilo que você acredita. Vale a pena a gente fazer isso. Não precisava ser assim. Eu concordo que não precisava ser assim, porque quando você deposita um voto, você já está dando ali uma procuração, né, uma confiança, e por isso que nós, políticos, temos que ter um entendimento que quando você frustra um eleitor, isso é muito mais sério do que se imagina, entendeu? Porque a pessoa está confiando em você, né, que você faça a defesa daquilo que de fato tem que ser feito. Então, essa responsabilidade é muito grande. E eu procuro sondar meu coração, o meu comportamento, não sou perfeita, mas procuro sondar muito a minha vida para que eu não caia exatamente, né, por esse mesmo problema que, infelizmente, alguns aí têm cometido. A participação da mulher na política ainda é acanhada, ainda é pequena. A senhora é um exemplo de que as pessoas, as mulheres, né, precisam se interessar mais e participar mais. A que se deve essa pouca participação, essa pouca representatividade que, eu vou falar de Mato Grosso do Sul, tem em relação à mulher na política? E assim, Otávio, infelizmente não é só Mato Grosso do Sul, né? É o Brasil ainda, né? É o Brasil né? inteiro ainda, né? Acho que a própria mulher, né, essa questão cultural, né, de como deve ser a vida das mulheres, né, historicamente, né, onde é o lugar da mulher. Isso a gente vem mudando e acho que avançou muito, né? O lugar da mulher é onde ela quiser estar, ela tem a mesma capacidade que o homem tem, com características diferentes. Acho que essa é Isso já está mudando um pouco na sua visão? Isso mudou, isso vem mudando, né? É óbvio que nós ainda estamos distantes daquilo que precisa ser. E nós, na verdade, o que as mulheres precisam mesmo é ser tratada com os mesmos direitos, né? É o ser humano, né? Essa questão da discussão de gênero não é uma... Eu gosto mais de discutir sobre a questão do ser humano, né? Como é que o ser humano tem que ser tratado, né? Então, agora, a própria mulher, a mentalidade da mulher precisa mudar em relação a isso, né? E eu que disputei uma eleição majoritária diretamente, né? Como vice, é diferente quando você... E quantas vezes eu encontrei, né, próprias mulheres com muita dificuldade de votar em mulher, né? E lógico, você pode ter a opção de não querer votar na Rose, mas não pelo fato dela ser mulher. Alguns partidos têm até dificuldade porque tem uma cota, né? Exatamente, de preencher isso, entendeu? Então, eu acredito, Otávio, Lucas e todos os ouvintes, que nós, mulheres, temos que entender o seguinte: hoje, quando uma família sofre na área da segurança, geralmente é a mãe que está lá sofrendo, na grande maioria das vezes. Quando o problema é educação com o filho, geralmente quem é que vai à escola? É a mãe também. Quando o problema é saúde, né? E tem as exceções, graças a Deus, né? E que tenha cada vez mais, mas geralmente é a mulher. Então, a mulher, ela tem que participar mais, até porque ela conhece mais do dia a dia, do sofrimento, da realidade, de como é importante, entendeu? A gente mudar essas políticas públicas que atingem diretamente a família brasileira, entendeu? Agora, nós é que temos que agir, né? Eu sempre digo, não adianta a gente jogar essa responsabilidade, dizer, os homens não dão espaço, não é isso, entendeu? Se a mulher se posicionar, se ela acreditar nela mesma, entendeu? E colocar... É mais difícil para a mulher. O mundo da política sempre foi um mundo muito machista. E a gente vem quebrando isso, né? Houve momentos na Câmara de Vereadores em Campo Grande que nós não tivemos nenhuma mulher, né? Nós tivemos uma legislatura que eu participei como vereadora, nós tivemos 6 mulheres, né? Então, ou seja, é possível, desde que você se coloque à disposição para poder enfrentar o mundo dos negócios, né, na política. Isso vem mudando muito também, né? Cada vez mais as pessoas estão querendo votar em gente que ele se identifica, em pessoas que ele acredita. A credibilidade passou a ser, né, um fator fundamental. Antigamente, nesse país, ganhava eleição quem tinha mais recurso. Pode ter certeza que isso já vem mudando, entendeu? Eu não acreditava que, sinceramente, que eu fosse ver tantas pessoas na rua se não fosse Copa do Mundo ou se não fosse Carnaval. Mudou bastante. Mudou muito. Essa é uma questão, a cultura do Brasil. As pessoas não iam para a rua. Hoje as pessoas vão mais, entendeu? Então,
a própria representatividade. Tem pessoas de família humilde chegando, né, de todas as áreas. Não é mais só o de família tradicional, não é mais só o doutor, o grande empresário. Nós já temos já profissionais liberais, nós já temos já profissionais autônomos, nós já temos dona de casa que ocupa mandato, entendeu? Então, acho que a mulher precisa acreditar nela. E é isso que eu procuro também, né, levar por onde eu passo, né, a experiência de onde eu vim. Eu acho que eu sou a prova viva de que toda mulher pode conseguir também alcançar seu objetivo, seja na política ou em outro lugar. Nós testemunhamos, né, ultimamente, nos últimos anos aí, casos em que os vices, tanto da presidência quanto aqui em Campo Grande, foram alçados a um protagonismo que nós não estávamos acostumados. Por exemplo, Michel Temer virou presidente, e também aqui Gilmar Elarte, que veio a assumir, depois teve aquela controvérsia toda no período do Alcides Bernal. Como a vice-governadora age dentro, né, desse mandato para que essas questões, ou como essas, não aconteçam, ou que exista uma harmonia entre as suas vontades e a do governador também? Eu acho que a relação de respeito, ela é fundamental em qualquer lugar, né? E, por outro lado, o vice, quando ele se coloca para ser vice, ele tem que entender que quem vai governar é o governador, né? Se você for olhar o cargo do vice, né, ele é um cargo que você só ocupa ele quando ele está vago, né? Agora, você tem o relacionamento do dia a dia, a construção, a afinidade, entendeu? E a própria confiança, né, que um tem no outro para poder dividir as funções. Comigo e com o Reinaldo foi assim desde o início, aliás, desde a eleição, né? Nós dividimos o estado. Eu fui, para você ter uma ideia, dos 79 municípios, eu fui em aproximadamente 50 cidades fazer campanha. E o Reinaldo ficou nas 79, onde a gente definiu que ele deveria voltar mais de uma vez, e ele priorizou algumas regiões, e eu fui tocando a nossa campanha, comícios, reuniões, caminhadas e outra. No governo, ele é o governador. As decisões sempre serão do Reinaldo. Agora, é um perfil dele de ouvir todo mundo, de construir, não só com a vice-governadora, mas com os secretários. Ele dá autonomia para você trabalhar. E assim quem ganha é a população, porque ele não pode estar em todos os lugares todo o tempo. Então, a gente tem dividido, e acho que essa relação de confiança, ela é fundamental, né? Os problemas que aconteceram, e aí é uma avaliação que eu faço nos dois lugares, tanto lá em Brasília, em relação à questão do Michel Temer e a Dilma. Ali, na verdade, houve uma questão mesmo legal, né, jurídica, que houve uma investigação, enfim, uma condenação, e a pessoa perdeu o cargo. Aqui também não foi diferente, né? As outras situações que envolveram, mas a questão do cargo, né, ninguém tirou o cargo de ninguém à toa, entendeu? Então, essa é uma coisa que a gente também acompanhou, eu participei, era vereadora na época, acompanhei isso de perto, entendeu? Agora eu fico feliz, né, de poder saber que eu, como vice, posso contribuir com o governo que eu faço parte. Eu recentemente morei um ano entre Alagoas, onde a industrialização do estado ela tem uma referência importante. O Brasil hoje, o mundo olha para essa costa leste com um olhar diferenciado. E a gente costuma dizer aqui que lá, alguns empresários já apontam Três Lagoas como Vale do Silício da celulose mundial. Mas o Mato Grosso do Sul também é agro. Então, avaliando essa industrialização, o fortalecimento do agronegócio, que Mato Grosso do Sul a senhora espera para o futuro? O Mato Grosso do Sul cada vez mais forte, porque, na verdade, até nesse momento delicado que o país viveu, nós contribuímos muito para essa recuperação, né? O agro foi o único setor, né, econômico que cresceu nesses últimos 3 anos, foi o agro. E o Mato Grosso do Sul hoje tem uma importância muito grande. Nós vamos ter, inclusive, tivemos já as 2 últimas safras nossas, né, foram excelentes, e essa tem uma perspectiva de ser melhor ainda, né? Então, eu tenho certeza que nós somos extremamente jovens, com 40 anos do nosso estado. Aqui é um estado de oportunidades. Eu estive participando de uma reunião lá na Fiesp, onde eu tive a oportunidade de conversar com alguns empresários que têm o interesse de poder estar aqui, inclusive pela localização geográfica, né? O Mato Grosso do Sul, que está realmente no coração, né, do Brasil, tem as divisas que fazem aqui, com os estados importantes e fortes também, como é o estado de São Paulo, do Paraná, de Minas Gerais, enfim. O que eu acho que hoje nós precisamos fazer, essa realidade que Três Lagoas vive, que é uma realidade muito importante, não
só para quem vive lá, que é a questão da oportunidade de emprego, de ver a cidade com um PIB tão importante. Nós temos que trazer essa realidade para outras regiões do nosso estado. Não dá mais para o Mato Grosso do Sul crescer só para um lado. E hoje, o Jaime Verruc, que é o nosso secretário também de desenvolvimento, ele tem feito um trabalho muito importante nesse sentido. Há uma pauta que está sendo, inclusive, discutida para a gente ver alguns incentivos para empresas que queiram vir para o Mato Grosso do Sul, mas que vá para regiões onde nós entendemos que é importante. Nós temos uma necessidade muito grande de ver o nosso estado crescer na área do turismo, o potencial que tem, né? É possível a gente ser, com certeza... E nesse aspecto, somos ricos também, muitos ricos, a questão da natureza, né? Você pode ter certeza que o problema do mundo, né, já começou a ser, e isso deve piorar muito, é a questão da água. Nós não vamos viver esse problema aqui, tá graças a Deus. Guarani. Exatamente. Então, nós temos aqui riquezas naturais muito grandes, mas nós precisamos desenvolver o nosso estado em relação a essa questão do turismo. Eu estava conversando com o pessoal, por exemplo, da região de Rio Negro, que é um município que tem sofrido pela falta de oportunidade de emprego. É uma região que tem um potencial para ser explorada enorme nessa área do turismo. Regiões belíssimas, né? Mas o município precisa desse braço do Estado para trazer investidores para a região, né? Então, nós estamos, nesse momento, querendo que o Mato Grosso do Sul, a oportunidade que chegou em Três Lagoas, a oportunidade que chegou na região da Grande Dourados, que foi importante também, que ela chegue em todos os lugares, né? Vocês estão fortes também, a CBN, na região do Bolsão, né? É a mesma coisa. Graças a Deus, esses dias nós fizemos uma intervenção importante com o pessoal lá do Marfrig, que é um frigorífico que reabriu, que foi fundamental, né, para a cidade de Paranaíba. Nós estamos agora retomando lá para Porto Murtinho, né, que é um problema, não tem emprego, é onde as pessoas, infelizmente, têm que acabar saindo do município, vêm para a cidade, o problema aumenta aqui quando vem para a capital, em todas as áreas, né? Então, acho que hoje nós estamos prontos para poder crescer. E por isso que eu falei, no momento difícil, tinha que governar mais com responsabilidade do que com ações populares, né? E foi isso que o Reinaldo fez, é isso que ele está fazendo junto com a nossa equipe, e eu tenho certeza que valeu a pena e está valendo a pena, porque hoje o governo, o Estado tem credibilidade. A gente lança uma licitação, vem 300 empresas de fora, porque é o Estado que está contratando, que está fazendo investimentos e que está pagando, né? Então, nós estamos prontos para poder crescer, tenho certeza disso. A vice-governadora acabou de citar, e no começo da entrevista também, em relação à dificuldade que o governo enfrentou, diferente de outras gestões. E essa narrativa vem sendo reafirmada, inclusive, em várias oportunidades pelo governador, de que ele começou a governar num momento muito difícil, enquanto outros governaram na bonança, né? Isso já tem um traço de 2018, isso já tem a ver com eleição, para fazer o comparativo com outros governos ou não? Não, Lucas, na verdade, isso faz parte mesmo da realidade, sabe? Isso o discurso nosso, aliás, a gente vem fazendo isso, né, desde o início do governo, né? Porque o primeiro ano, que foi um ano difícil, a gente conseguiu fazer ações importantes. Logo de cara, nós realizamos, dentro do que eu falei, algumas ações, e até esqueci de falar da questão, por exemplo, da caravana, né, que era um problema tão sério, e não é uma caravana mesmo que vai resolver o problema da saúde, mas vai resolver o problema de quem está 8, 10 anos esperando por uma consulta com um especialista ou por uma cirurgia. E nós fizemos ali de cara um investimento importante, e a gente começou a fazer ali uma comparação, e não era por questões, e não é, e nunca vai ser por questões políticas. É que o governo também, quando ele trabalha e cumpre o seu dever, que não é um favor nosso, nós também temos uma obrigação que é de informar para a população, né? Essa crise que a classe política vive também, hoje, uma das formas de você combatê-la é primeiro agindo e depois informando, porque essas pessoas também não têm conhecimento do que de fato aconteceu, né? Às vezes, como não foi ela que precisou do atendimento, né? Mas foi um vizinho, foi alguém. E quando você resolve o problema de alguém que convive na mesma cidade, você está diminuindo um problema para todo mundo. Então, quando eu falo a minha cidade está com problema, eu não posso falar que eu estou com problema. É um problema que o governo resolveu não para uma ou um cidadão ou outro, mas foi um problema que é de toda a sociedade, que é a questão, por exemplo, da saúde pública, né? Então, essas informações, ela não é por comparação política, né? Ela é mesmo de prestação de contas de que o governo conseguiu cumprir com a sua obrigação, coisa que, infelizmente, nós temos hoje aproximadamente 20 estados que não conseguem fazer. Não consegue fazer nem o mínimo, que é pagar seu servidor, não consegue pagar salário em dia, não consegue fazer investimento, não cumpre com o fornecedor.
E aí nós estamos falando de estados que eram grandes e fortes, né, que é a questão do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, né, que tem vivido aí problemas seríssimos em relação a isso, e aqui a gente conseguiu manter esse equilíbrio. A senhora foi vereadora em Campo Grande e depois disputou a prefeitura da capital, hoje é vice-governadora. Nós estamos no ano eleitoral, todo mundo querendo saber qual o projeto político da vice-governadora de Mato Grosso do Sul, já que recentemente a senhora deixou muito claro que o PSDB está tranquilo para poder, inclusive, negociar aí, ou oferecer o cargo de vice-governador numa eventual disputa do governador Reinaldo Azambuja à reeleição. 2018, que caminho seguirá, Rose Modesto? Bom, essa é uma discussão que a gente está fazendo, principalmente com a base, né? Eu, desde a minha primeira eleição, Otávio, eu saí candidata porque, na época, um grupo de amigos, pessoas da educação que trabalhavam comigo, que era de um segmento que eu faço parte, eles foram meus grandes incentivadores, né? Eu acho que ninguém pode ser candidato de si mesmo. E aí você tem que ter essa percepção e essa sensibilidade e humildade para entender, né? Será que cabe aqui o meu nome para a gente colocar, para as pessoas apreciarem, ganhar e perder do jogo, né? Foi a mesma coisa que me pautou para disputar a eleição em Campo Grande, né? Havia um sentimento de pessoas que entendiam que o PSDB tinha que ter uma candidatura e, naquele momento, até analisando números, a questão mesmo de pesquisa, entenderam que eu tinha que ser a candidata do partido em Campo Grande. É a mesma coisa que nós estamos fazendo agora, né? Muita gente tem me falado, acha que eu devo disputar uma eleição como deputada federal, né? E nós estamos analisando isso e discutindo. Tem uma frase famosa do Garrincha, né? Ele falou que para ganhar tinha que combinar primeiro com o adversário. Exatamente. Aqui na política você tem que combinar, né, com o eleitor, né? Então, o que eu tenho procurado fazer? Falar menos de política, fazer menos política partidária e fazer uma política de governo. Porque eu acho que é isso que vai me cacifar para, de fato, disputar qualquer eleição. É assim que os resultados aparecem. É assim também, que aparece, entendeu? Então é dessa forma que eu tenho conduzido essa questão política. Olha, a gente agradece imensamente a sua visita à CBN. Nós poderíamos conversar aqui a manhã toda sobre política, sobre economia, sobre educação, sobre Mato Grosso do Sul e sobre o país. Mas a gente tem um tempo a cumprir também. A gente quer agradecer imensamente o seu carinho de ter vindo aqui conversar com a CBN, com os ouvintes da CBN, vice-governadora. Eu que agradeço vocês. Obrigada, Otávio, obrigada, Lucas, né? E em nome de vocês eu quero cumprimentar toda a equipe da CBN, deixar um abraço aqui para o Estevão, né, agradecendo pela oportunidade, parabenizando mais uma vez pelo trabalho. E gostaria de encerrar aqui as minhas palavras, já que é a primeira vez que eu venho aqui na CBN, agradecendo mais uma vez aqui aos eleitores de Campo Grande, né, pela confiança. Eu acho que nem sempre quando a gente ganha, a gente está ganhando, mas eu também acho que nem sempre quando a gente perde, a gente perdeu. Nesse sentido, eu acho que eu me considero uma vencedora de ter conquistado a confiança de quase 170 mil pessoas em Campo Grande. Apresentei o que eu achei que deveria ser apresentado, né, um plano de governo que eu tinha convicção que era possível a gente tocar. Hoje eu fico feliz, por um lado, de saber que como vice-governadora, aliás, como cidadã, como professora, como educadora, como mulher e também como vice-governadora, eu posso continuar contribuindo com a minha cidade, mesmo não tendo sido eleita prefeita. Ao mesmo tempo, fico triste de ver Campo Grande ainda sendo notícias negativas nacional, né? É lamentável ver, acho que a nossa cidade ainda, né, vivendo o que a gente vem vivendo nos últimos anos, e eu torço para que esse cenário mude, vou contribuir. Nunca defendi aquele conceito de quanto pior, melhor, só porque perdi uma eleição. Pelo contrário, eu moro aqui, eu vivo aqui e quero ter orgulho de ver minha capital sendo uma referência para o nosso país. Então, quero agradecer a todos os campograndenses pela confiança e pelos votos que depositaram em mim. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nós também lhe agradecemos. Volte mais vezes. Conversamos aqui com a professora Rose Modesto, vice-governadora do estado de Mato Grosso do Sul.